Bem-vindos ao vídeo onde mostramos todo o processo de construção do exterior da nossa Tiny House. Um ano atrás, eu e a Eda viajávamos o mundo e não tínhamos nenhuma experiência em construção. E depois de viajar, nós paramos em Portugal. Achamos esse terreno de 10 mil metros quadrados e estamos sendo muito felizes fazendo nossos projetos aqui. E essa Tiny House fizemos para ter um lugar confortável onde podemos ficar no terreno tanto no verão quanto no inverno. Nesse vídeo você vai ver todo o processo desde a chegada do trailer, os desafios de construir, os conhecimentos, a gente movendo a Tiny House mais de uma vez e o resultado final incrível que ficou. Compartilhamos também os preços durante o vídeo para você ter uma noção do quanto custa construir a sua própria casa. Fica confortável, assiste em 4K e vamos começar. Nosso trailer chegou! Chegou uns 2 dias atrás, então é oficial, é muito estranho de estar aqui. Tá vendo o trailer embaixo da nossa estrutura, que agora é real. Agora eu tô imaginando já montando, fazendo, construindo a nossa tiny house. Bom, esse é o trailer. Deixa eu mostrar alguns detalhes para vocês. Esse é um trailer de 7,20 metros de comprimento e 2,5 de largura, da marca Vlemix Trailers, que se eu não me engano é da Holanda, e quem nos ajudou a comprar foi a empresa que fabrica tiny houses chamada Casa Gaia. A gente já fez alguns vídeos com eles no passado, os caras são muito bons e ajudaram a gente aqui com o transporte, a compra e escolher o tipo de trailer e exatamente tudo. Bom, é um trailer extremamente grande, ele é feito para a tiny house, como você pode ver pela estrutura dele retangular, exatamente para você conseguir colocar o frame da casa com isolamento térmico aqui, e ele suporta também a altura que a casa vai ter e o peso dela, que em muitos países você pode chegar no peso de até 4.000 quilos, 4 toneladas. E a altura também, por muitos países, a regulação, e aqui em Portugal também, é de 4 metros. A nossa não vai chegar até lá, mas isso suporta esse peso e esse tamanho. Mas agora vamos aos detalhes mais pequenos, porque é um trailer muito complexo, não é qualquer trailer, ele é feito para isso. O trailer vem com todos esses componentes na parte da frente, que é esse ajuste de nível da roda da frente, que ela também pode virar para manter a direção, para ajustar a direção do trailer. Esse cabo de eletricidade que é para quando você está transportando o trailer, para você, quando frear o carro, por exemplo, e acender as luzes vermelhas, vai acender a luz vermelha lá atrás também. Esse freio de mão, que ele serve para você simplesmente frear a roda de trás ou não, travar ela para quando estiver num terreno inclinado, o trailer não descer para baixo. E também o engate do reboque, que a gente já meteu uma trava para ninguém roubar, mas você coloca no reboque do seu carro. O trailer em si, se eu não me engano, pesa por volta dos 680 quilos. Bom, essa é uma parte muito importante, especialmente para fazer a tiny house, que são esses suportes que a gente vai usar para nivelar o trailer. Tem 4 partes aqui do trailer. A tiny house precisa estar nivelada, você tem esses ajustes que ele pode vir para baixo, e a gente vai colocar obviamente em cima de algum concreto bem grosso, e ela tem que estar perfeitamente nivelada para quando a gente começar. A gente vai estacionar quando a gente terminar aqui e fazer isso também. E essa é a última parte, que são muito importante também, as rodas. Ele vem com 4 rodas no total, e o melhor dessas rodas é que, olha só, a gente pode subir aqui, elas não atrapalham o frame que você vai construir a sua tiny house. Muitas rodas podem vir até aqui, certo? Se a roda for muito alta, então você vai ter que modificar quando fazer o projeto da sua tiny house. Essas aqui não, elas são no mesmo nível do resto aqui dos componentes do trailer, e isso é muito bom, cara. É óbvio que o primeiro passo é nivelando o trailer. Essa parte inicial de nivelamento é muito importante, ainda mais nesse terreno que estamos, onde nada é nivelado 100%. O bom do trailer é que tudo tem ajuste, tanto na roda da frente, que sobe e desce, quanto os 4 suportes também. Mas depois de 1 hora, quebrando cabeça, percebemos que a gente está fazendo tudo errado. Acabei de perceber que a roda está para cima, e isso não é bom. Então eu vou ter que desfazer todo o nivelamento, e na verdade as rodas é o que tem que dar a estabilidade e o nivelamento. Esses braços aqui, eles são só mesmo para o equilíbrio. A casa não pode estar apoiada em cima deles. Então vamos fazer tudo de novo. Como falei, esse terreno que estamos é bem desnivelado. Então tivemos que tirar o trailer do lugar, cavar no local das rodas que estavam acima, tipo uns 10 centímetros para baixo, e depois colocar o trailer no lugar novamente. Pronto, o trailer está nivelado, mostra aqui, ele já está apoiado aqui na roda. E o que era muito importante, porque tem que estar apoiado na roda do que naquelas pernas que ficam nas laterais. Com isso pronto, a gente vai começar o próximo passo.
O reboque já está feito com aço galvanizado, então já está protegido. Só para ter uma garantia a mais, a gente vai primeiro passar uma camada de diluente celuloso. Que o português que o nome dele falou, diluente celuloso. Eu não entendi nada. Então, a cara lá na loja falou que isso vai limpar e preparar para a tinta pegar melhor. E depois a gente comprou esse tinta que é especificamente para ferro e proteção, vai deixar mais resistente basicamente. Então vamos pintar o trailer 2 vezes com 2 camadas desse tinta. Então, a gente compramos chapa de alumínio para colocar em cima do trailer para depois começar isolamento térmico e o chão de madeira, né? Bom, nós compramos 11 dessas chapas e 11 é o suficiente para a gente cobrir toda essa parte da van até o final e depois a gente vir com as madeiras. Mas tem um jeito de fazer isso, não é só parafusar as chapas no metal do frame do trailer, tem um jeito certo de fazer isso, então vamos começar. Ok, então primeiramente vamos fixar essa chapa. Eu vou usar esse colo tudo. Depois eu vou usar esses parafusos de metal para segurar tudo na posição. Bom, o primeiro tá pronto. Eu acho que tá bom, né? São 8 parafusos, mais a cola ainda e sem cortar ele. A gente vai botar mais um aqui desse outro lado, uns no meio e todo o caminho. A Eda já tá colocando aqui. Agora nessas 2 chapas eu vou colocar esse... É uma parada para janela. Eu vi em vários vídeos pessoas colocando em cima do alumínio para proteger o próximo camada da chapa, para não riscar e não... sei lá. Então, vou fazer isso agora. Essa borracha é mais para proteção da chapa de metal, porque vamos colocar uma em cima da outra em algumas partes. Bom, estamos fazendo toda a pesquisa de como fazer essa tiny house de 3 maneiras. Assistindo vídeos no YouTube, perguntando pro ChatGPT e perguntando para a mãe da Eda e o parceiro dela, chamado Bogdan, que também está fazendo uma casa. Bogdan! É incrível a quantidade de informação que você acha na internet. Estamos fazendo uma casa inteira com isso. O trabalho está pronto, levou mais ou menos umas 2 horas e eu gostei, poderia ter ficado melhor, porém, cara, ninguém vai ver isso aqui, isso é mais para proteger também de coisas de não vir por baixo, proteger o isolamento, a estrutura, tá tudo certo. A gente ainda tá limpando aqui porque a chuva, ela bate aqui fora e respinga para a estrutura e acaba ficando um pouco sujo, mas tá tudo bem. Agora vamos para o próximo passo. Para esse próximo passo a gente fez tipo um desenho, porque foi preciso, cálculo e planejamento e tudo para isso aqui, porque vai ter que ser milimétrico. Basicamente a gente vai fazer um frame de madeira exatamente onde fica o frame do trailer. E seguindo aqui os cálculos que a gente fez, eu acho que vai dar certo. Já compramos madeira para isso, vamos fazer esse frame, porque a gente vai botar o isolamento e depois o USB e temos nosso piso. As madeiras que atrasou pela nossa falta de planejamento são essas aí. Essa é uma madeira de 10x5. É um tamanho padrão em países que falam a língua inglesa, tipo os Estados Unidos e a Inglaterra. E a gente vai usar esses medidas para todo o frame, o do piso e das paredes. Como a gente já fez as medidas no papel, foi até fácil fazer esses cortes. Mas antes de colocar a madeira na posição, a gente pegou uma peça de lona de plástico e cortamos para ficar exatamente embaixo da madeira. Não sei se você sabe, mas toma aqui um conhecimento aleatório. O metal transfere calor ou frio muito facilmente. E a madeira se expande e contrai dependendo da temperatura. Ou seja, se a madeira tiver contato diretamente com a umidade, por exemplo, ela pode expandir alguns centímetros. Então, colocar esse plástico entre a madeira e a chapa de aço previne ela de não ficar expandindo. E é isso que eu tô falando. Essas paradas são muito legais. Por isso que tá sendo muito legal a gente construir a casa nós mesmos.
Então, bom, posicionamos a madeira, só falta parafusar, completar o outro lado e colocar isolamento. E depois é o OCB, depois a gente vai ter um chão para nossa tiny house. Outra coisa super importante que eu tenho que fazer, que eu tenho que parafusar um buraco pequeno em cada seção, sei lá, onde vai ter o isolamento. Então, se tem água presa, vai ter um buraco para sair. Então, eu vou fazer isso agora e depois acho que a gente vai almoçar, que eu tô com fome. Aí depois vamos colocar isolamento. Bom, e aqui eu tô fazendo os últimos parafusos, que é para colar todos os frames, que a gente dividiu em 3 frames, essa parte do piso. E eu estou botando 4 parafusos para colar um no outro. Então, e sempre alternado, um aqui, outro aqui, um ali e outro ali, para ficar um negócio bem feito. Com esses últimos parafusos, o frame está terminado e pronto para o isolamento. Agora eu vou começar de colocar nosso isolamento. Estamos usando 5 mm, mas na verdade é 10, porque a gente vai colocar uma em cima do outro. Então eu vou cortar, encaixar e eu tenho aquele espumante para encher os buracos, né? Então vamos fazer isso. Eu acho que isso vai ser fácil, rápido. Normalmente as pessoas fazem o frame do piso baseado no tamanho do isolamento. Assim você não tem que cortar o isolamento. Mas como queremos fazer o frame de madeira exatamente em cima do frame do trailer, que é a cada 56 centímetros, tivemos que cortar as nossas peças de isolamento. Basicamente eu fiz um furo no frame que chegou até o outro lado. Depois usei essa broca chata de 28 mm para criar um lugar para a porca. Depois cortei o parafuso roscado com a rebarbadora, coloquei o parafuso atravessando os dois lados e apertei. Esse parafuso que estamos usando é de 12 mm, então é mais do que suficiente para segurar o frame no lugar. E enquanto isso, a Eda ia encaixando o isolamento e a estrutura já estava ficando incrivelmente profissional. Estou realmente impressionado com a gente. Bom, estamos quase no final, isso aqui tá bem profissional, né? Ah, mais ou menos, né? Ainda tá fazendo todo o isolamento. Sim. E, cara, não, tá incrível. O que eu vou fazer é furar agora a cada 80 centímetros para colocar os bolts, o que é muita coisa para as paredes não se mexerem. E quando a gente colocar as paredes, eu só coloco elas em cima e faço o furo nelas para conectar e já era. Aí eu tô muito feliz que o chão, não é chão, piso. O isolamento tá instalado. Eu só vou encher os buracos com, não espumante, eu falei espumante a outra vez. É espuma, né? Espuma. Esse espuma aqui, pra ter a certeza que todos os espacinhos estão fechados. E pronto, depois de aplicarmos espuma para essa parte de frame e o isolamento chegou ao fim. Depois disso, é só colocar as placas de OCB e os frames das paredes e isso pouco a pouco começa a se parecer com uma casa. Na última episódio você já viu que eu estava colocando essa espuma para encher os buracos. Agora tá seco, eu vou ter que tirar com minha faca para depois colocar nosso piso de OCB. Então eu vou já começar a fazer isso. Caraca, o tamanho. Meu Deus. Hora de botar as placas OSB. A gente comprou essas aqui de 1,9 milímetros de espessura, que é muito bom, é quase 2 centímetros de espessura, 16 delas. E é simples, cara. Só cortar. Normalmente elas são de encaixe, então você pode ver aqui, essa é a parte de macho e aqui a parte fêmea, né, que o pessoal fala. Muito simples, a gente comprou essa aqui porque ela é de encaixe. Todo o tutorial que a gente viu, a galera fazendo, sempre fazem com de encaixe. Acho que é melhor para isolamento, para se sustentar também. E vamos lá.
Para encaixar o USB, posicionamos as placas e depois fizemos as medidas. E uma parada é que tem que lembrar de fazer as medidas 2 vezes e cortar uma vez. Ainda mais porque a gente comprou as placas exatas para a quantidade que a gente quer. Ó! Ai! Pisando no meu piso! Opa, bom, hein? Muito bom! Vão ser 4 partes dessa aqui. A gente fez a primeira sem trabalho nenhum, é muito bom você fazer uma parada sem nenhuma surpresa no caminho. Agora só, acho que a gente consegue fazer hoje, pelo menos a metade. Terminar isso, vai ter a madeira chegando em breve também. Exato, a madeira chega hoje. Opa! Dia seguinte, vamos terminar o trabalho. Hoje de manhã estamos repetindo o processo de encaixar as placas do USB para completar o piso, mas às vezes as coisas ficam estressantes. Realidade em trabalhar no terreno. Venha comigo na satisfação da vida, no prazer da vida. Último pedaço. Aí está. Temos um piso muito bem feito. Vamos aqui agora aos custos até agora da nossa Tiny House, patrocinado pela Revolut. Você sabia que Revolut é uma conta global multimoedas que você pode ter mais de 30 moedas, incluindo dólar, euro e franco suíço? Então baixe a Revolut agora no QR Code, porque é a conta que eu e a Edu usamos aqui em Portugal. Vamos aos custos. O trailer custou 5.916 euros. O transporte do trailer, 317 euros. Placas USB, 402 euros. Isolamento, 288 euros. Madeira, 230 euros. E mais alguns euros aí com outros custos menores. Esses são os principais. O custo até agora é 7.688 euros. Bom, nós passamos as últimas 2 semanas planejando, desenhando as paredes da Tiny House, sabendo exatamente as medidas onde cada porta, cada janela vai estar, comprando janelas, fazendo as medidas, tudo certo para esse momento. E agora vamos começar finalmente a construção das paredes. Bom, agora com as madeiras, os designs, o tempo que tá incrível, tá calor, primeira vez que eu tô usando shorts nesse ano, vamos começar, cara, vamos embora. Pronto, a primeira parede está pronta, vamos levantar ela e deixar ela de lado para começar a outra. Vamos lá. That's big. Now you see. Dá um joia aí. Bom, essa aqui é a maior parede, ela tem 2,90 de altura e ainda vai ter a parte do teto ainda, que vai ter mais uns 30 a 40 centímetros. Aqui é onde vai ficar o banheiro, o mezanino em cima e, bom, esse aqui é o tamanho dela. Decidimos no final colocar mais alguns parafusos para segurar firme a parede. Eu sei que talvez a gente não precise, mas preferimos aí ter mais do que menos. Essa tiny house aí vai durar para sempre, rapaz. Realmente facilitou muito que eu fiz todas as medidas certinhas
pra gente chegar aqui e só fazer os cortes. Então continuamos aí cortando e montando o resto das paredes, que foi muito prazeroso, ainda mais no sol. Nós começamos aí formando a parede em si e medindo os lados mais distantes para ver se ela estava com um ângulo de 90 graus em todos os lados. Isso é muito importante para a parede não ficar torta. E depois disso juntamos as partes que formam a parede, sempre separando as madeiras a cada 40 centímetros. E quando tem janela ou porta, colocamos umas 3 madeiras juntas aí para adicionar mais suporte. Estamos fazendo um progresso bacana aqui, como vocês estão vendo atrás. E já tem uns restos no chão. Quantas paredes que falta? No total, bom, é uma casa que tem 4 paredes, né? São 4 paredes. Porém, Sim. para não ficar tão pesado, porque são 7,20 metros, a gente dividiu em 8 paredes. Então, olha só. Isso aqui é um exemplo perfeito. Daqui até aqui é uma parede que a gente faz, a da porta. Daqui até aqui é outra e daqui é outra seção. Então, nas seções são 8. E agora só faltam mais 3. Bom, então vamos só terminar os 3 paredes, que eu acho que a gente consegue fazer em 1 hora, 2 horas. 2 horas. 2 horinhas e tá pronto. depois, sexta-feira acabou. Agora o nosso caramelo faixa preta aí já tá... Acabado. O dia dele já acabou hoje já. Nossa segurança. Segurança já fez a ronda dele, agora tá dormindo. Tá, vamos lá, vamos trabalhar. Ainda tínhamos algumas paredes para fazer, mas as paredes que fizemos antes estavam no caminho. Então chegou a hora satisfatória de organizar elas no seu lugar, mas ainda não em cima do trailer. Levantamos elas e deixamos do lado do trailer para já conseguir imaginar como ficaria. Bom, tá aí, é muito diferente quando você coloca as paredes para cima, né? Faltam só 3 paredes para terminar. Sim. Não, 2? É verdade, faltam só 2 paredes para terminar. E olha só, cara, que legal, a gente tá fazendo parede. Fazendo parede. É uma parada mais simples, na verdade. Eu pensei, caraca, parede, essas coisas grandes, mas quando você tem as dimensões e tudo certinho, é só pá com a pistola de prego e já tá aqui. Exato, fica muito mais fácil quando a gente faz o design antes. Então design, segue o design. Tudo na preparação. Bom, antes de a gente colocar as paredes em cima, a gente tem que checar se o trailer está perfeitamente nivelado. Assim, quando a gente bota as paredes, a gente vai ter que nivelar as paredes também, só que isso aqui tem que estar nivelado primeiro. Nivelamento é super importante. Passamos aí um bom tempo checando se cada canto do trailer estava nivelado antes de colocar as paredes. Porém, aí estava tudo perfeito. E agora é marcar 1 centímetro da borda do piso para começar a colocar as paredes. Eu e a Eda compramos esse marcador que você coloca tinta, puxa a corda e ele marca uma linha reta. Porém, como eu já falei que a gente é muito novo nisso, acabou que a gente já quebrou o marcador. Bom, por não saber usar o marcador, a gente já acabou quebrando ele. Enfim, vamos tentar de outro jeito. Mas a gente tem que marcar 1 centímetro. Estamos deixando esse espaçamento de 1 centímetro da borda porque é nesse 1 centímetro que vamos colocar as placas de USB no futuro. Então as paredes não podem ir até o limite do trailer. Enfim, vocês vão entender isso na próxima etapa. Aquele marcador, na verdade, não era dos melhores. Então a gente seguiu o resto do processo só marcando com algo reto mesmo. Usamos um nível para traçar uma linha reta da borda e Brasil. Bom, com a marcação, agora vocês vão ver que isso aí vai virar uma casa. Vamos começar desse lado com essa parede. Essas paredes eram muito pesadas. Por isso, a gente decidiu dividir em 8 paredes. Primeiro, a gente posicionava ela em cima do trailer. Daí, colocamos essa espuma PU para servir como uma cola e também para não ter nenhum tipo de brecha entre a parede e o piso. Depois, nivelamos a parede e, enquanto Elisa segurava a parede, eu parafusava uma madeira para segurar a parede no lugar. Foi simples? Foi simples. Mas agora, a fazer isso outras 7 vezes. Primeira parede instalada, nivelada. Foi até, o quê? Foi difícil? Foi fácil pra você? Não, pra mim foi fácil, só que
eu quero muito que seja bem no ponto, bem exata, sabe? Sim. Senão a gente vai ter muito problema instalando janela, Exato. o teto. Sim. Mas o primeiro sempre tá mais complicado, depois o primeiro fica muito mais fácil. Exato. Vamos para os próximos. Algumas paredes eram muito pesadas, porque imagina, as paredes maiores têm 2,90 de altura, mas tá tranquilo, montamos aí um pagodinho, menos é mais e segue a vida. Primeiras paredes prontas, olha só, o primeiro lado da casa está totalmente pronto, nivelado e muito bonito. Só tem um problema. O problema não é um grande problema, mas olha só isso, cara. A gente queria que as paredes parassem aqui, 1 centímetro fora do limite do trailer. Porém, ela passou e muito. Ela passou uns 2 centímetros fora do limite do trailer. E isso é porque eu pensei que esse trailer era 7,20 metros. Porém, eu vi que não era isso tudo, cara. Era 7,19 metros, 18, alguma coisa assim. Erro meu de cálculos, mas para tudo tem solução e a gente vai achar uma solução para isso. Vamos continuar para as outras paredes. Como eu falei, algumas dessas paredes eram muito pesadas. Olha só a parede da cozinha, por exemplo. Essa era a mais pesada. A gente ficou aí um bom tempo só para conseguir subir ela no trailer. E depois um bom tempo aí vendo como a gente ia virar ela para ela ficar na posição certa. Mas a técnica é essa. Primeiro colocamos as paredes laterais para depois colocar as paredes da frente. A parede da sala, por exemplo, foi meio apertada aí para entrar porque ela estava na medida exata para encaixar ali. Mas no final a gente conseguiu tudo tranquilo, sem muitos problemas e sem muitos erros. E cara, olha só isso. Temos simplesmente uma casa. Agora dá pra ver o real tamanho dela e também as dimensões. Pra quem tá fazendo isso aí pela primeira vez, até aqui a gente não tá tão ruim. Agora tá pronto. Todas as paredes estão montadas, não fixado ainda, mas tá numa posição, tá nivelado. Aí, vamos por dentro. É surreal de estar... Bateria do microfone acabou. Bom, em apenas um dia conseguimos levantar todas as paredes. E agora, a próxima etapa... Fixação das paredes. O próximo passo agora é a gente fixar as paredes no trailer. Então compramos a melhor solução para isso, que são esses parafusos de fixação e as nossas anilhas. Então basicamente o que a gente vai fazer aqui é cortar esses parafusos para ficar exatamente do tamanho entre aqui em cima da madeira até aqui embaixo, que dá mais ou menos uns 23 centímetros. Depois atravessar ele pelo buraco, que a gente já fez o buraco antes, inteligente, e colocar nossas anilhas para fixar. Bom, a gente fez essa fixação a cada 80 centímetros, que é muito, porém é melhor prevenir aí do que remediar. Novo dia, isso foi a situação de ontem. A gente vai melhorar isso porque, felizmente, não choveu ontem, mas vai chover demais amanhã. Mas enfim, vamos tirar a lona e vamos começar a nivelar nossas paredes. Bom, as paredes já estão fixas no chão, porém não estão fixas umas nas outras. E é o que vamos fazer agora. Mas a gente tem que checar 1000 vezes se o nível está certo antes de começar a parafusar elas umas nas outras. Todas as paredes estão fixas, niveladas, porém a gente só parafusou. Porque se a gente precisar fazer alguma alteração, a gente tira o parafuso, faz a alteração e parafusa de novo. Porém, tá tudo fixo. Eu posso até mexer ela, que ela não mexe, tá fixo embaixo, com as que a gente colocou também alguns pregos extras, mas isso aqui é o que fixa mesmo ela, que são os nossos parafusos que vão até lá embaixo. E agora a gente vai vir com os pregos, com a nossa pistola de pregos e realmente fixar, só para dar aquela finalização e tudo mais. A gente achou também uma solução nova aí para não molhar. A gente está colocando aqui as lonas diretamente no chão, porque a gente não quer que molhe o chão, né? Então, uma lona grande, que é muito boa essa lona, e embaixo dela uma outra lona de plástico. E assim, nem o vento vai tirar elas daqui e nem a água vai passar também. Bom, pistola de pregos e finalizado essa parte. Depois eu vou explicar sobre a próxima parte, é muito importante. Bom, o último passo para finalizar essa parte das paredes é colocar uma última peça de madeira em cima, que vai servir para conectar tudo junto e também começar o teto. A gente coloca essa peça de madeira sobrepondo as juntas das duas paredes para ficar ainda mais estável a estrutura. Papo aí de 20 minutos de trabalho e com isso tudo pronto. Com esse último trabalho podemos falar que as paredes e o frame das paredes está pronto. Essa etapa está completamente pronta, pronto para chegar a parte do teto, do frame do teto. Ó, a gente ligou inclusive pro Bogdan e ele falou que tá muito orgulhoso da gente. Bogdan! Eu tô feliz que ele falou que o trabalho é muito bem feito, é muito forte. Acho que a gente está over-engineering, que é basicamente fazendo demais.
Só que é melhor fazer uma estrutura mais forte do que mais fraco, né? E também estou feliz porque conseguimos fazer mais rápido. E vocês não sabem, mas eu gosto de organizar. Eu organizei bastante esses tiny house e o tempo que nós temos. Então, cada semana está anotado no Google Calendar e é basicamente as fases do tiny house, da construção. E estamos avançados. Então, isso é bem bom. Isso é bem legal. Vamos começar o teto. Temos 3 designs. Esse aqui e esse aqui. E parece que vai ser simples. Não se preocupe. A gente explica no caminho. Tem muita madeira aqui que tá sobrando. Então, vamos usar para essa parte. Bom, então a gente vai usar essas madeiras, que vai ser 55 centímetros, e vamos começar para a primeira parede, que vai ficar a parede do lounge, né? E na verdade vamos colocar 3 madeiras juntos para fazer o suporte vertical. O nosso teto vai ter 3 suportes, um de cada lado da tiny house e um no meio, com aquela madeira de 16 por 16 que a gente comprou, extremamente bonita. A tiny house não pode passar dos 4 metros de altura já com trailer, então calculamos que o teto vai ter uma altura de no máximo 3,90. Assim, eu falo o teto com a tiny house tudo junto. O primeiro suporte foi bem fácil. Parafusamos 3 peças de madeira juntas na vertical e colocamos uma outra madeira na horizontal e pronto. Tínhamos aí o nosso primeiro suporte. Agora, o segundo suporte era naquela madeira 16 por 16 que fica no meio. Tivemos que cortar ela na medida certa, usando a serra circular e depois a serra de mão. Bom, quando você usa uma serra dessa aqui à mão, você dá muito valor às serras eletricidade. Que, cara, acho que 40 anos atrás nem tinha essas paradas aqui, mano. Olha só como a eletricidade aí, tecnologia ajuda o ser humano a se desenvolver. Só pensando. Esse suporte do meio tem que ser bonito, porque ela vai ficar à vista. Então fizemos 4 furos na madeira 16 por 16 e colocamos esses parafusos gigantes para conectar ela ao suporte vertical que vai segurar o teto. E foi muito trabalho. Fizemos isso manualmente, porque com nossa falta de planejamento, não compramos um soquete que daria para usar isso em uma parafusadeira e fazer esse trabalho 20 vezes mais rápido. Realmente, 100 anos atrás, eu não sei como as pessoas fizeram o trabalho manualmente. Eu amo a minha parafusadeira. O terceiro suporte do teto vai ser na própria parede de trás, porque ela já é alta o suficiente. Então começamos a cortar as vigas do telhado. Eu fiz um corte em L, que é para a parte que ela vai ficar fora da casa. E para colocar ela no lugar também foi bem difícil, porque é uma peça muito grande e pesada. A gente teve que apoiar ela em um suporte primeiro, arrastar até o segundo suporte e colocar ela bem no meio. Para que ela não caia para nenhum lado, a gente colocou também essas peças de madeira temporariamente dos lados. E pronto. Com isso, metade das nossas vigas já estavam prontas. Olha só, rapaz. Olha aqui. Incrível que tá ficando isso aqui, cara. E agora a parte... tem que fazer outra parte, que vai ser essa madeira gigante aqui que a gente vai colocar daqui até ali, mais ou menos uns 4,20 metros, só que sem corte, sem nada. A gente só vai cortar a madeira para o seu 4,20 metros e colocar, que vai ficar naquele tamanho ali. E depois vai para fase dos tetos e pronto. Aí tá legal. Mas atenção aos detalhes! Atenção aos detalhes! Ó, aqui a gente deixou uma sobra de 60 centímetros. Por quê? Porque aqui é a janela da sala. Então, se estiver chovendo, a gente quer um pouquinho mais de teto aqui para deixar a janela aberta ainda e não entrar chuva dentro da casa. Aqui, ó, tudo pensando aqui, ó. Isso aqui a gente pensou na hora, né? Do outro lado não tem porque não tem janela, então não tem por que fazer isso do outro lado. Mas aqui vai ficar legal sentar na janela aqui, mesmo em dia de chuva, ter um teto sobre sua cabeça. A segunda viga foi o mesmo processo que a primeira. Então, eu vou resumir aqui rapidinho. Cortamos o final em L e, na verdade, a gente decidiu deixar 50 centímetros de sobra, mesmo que não tenha janela lá do outro lado, porque vai ficar legal esteticamente aí para casa. Então colocamos a viga lá em cima, com uma ponta no suporte do meio e a outra ponta no terceiro suporte que fica na própria parede de trás. Hora de cobrir a nossa tiny house. E a gente tinha 2 opções no início. Ou a gente usa plywood, que eu esqueci o nome em português, desculpa, tá parecendo um babaca falando isso, ou OSB. Plywood é bem melhor para várias coisas, isolamento, ou então acústica, ou até mesmo material. Olha só a diferença, mas é bem mais caro. E por ser mais caro, tem muito a ver com geopolítica e o momento agora do mundo. Eu vou explicar por que a gente escolheu o OSB, quanto que foi, enquanto a gente vai cobrir a tiny house.
Plywood, ou painel de madeira maciça, é feito com madeiras de árvore que se chama bétula, que nascem em países bem frios, tipo a Rússia. E antes da guerra que tá rolando agora, a Europa importava essas madeiras trazendo direto da Rússia para cá, tipo, muito facilmente, de caminhão. Mas com a guerra já não dá mais para você fazer importação desse jeito. E com isso, quem tá pegando essas madeiras lá da Rússia é a China, que está comprando as madeiras da Rússia e vendendo para a Europa. Mas o transporte da China aqui para a Europa é muito mais custoso. Tem que vir de navio, não é tão simples assim, é muito mais longe, e por isso esse material aumentou muito o preço. 57 euros a peça ia deixar a nossa construção muito mais cara. Então a gente acabou optando por OSB. Enfim, esse aí deve ter sido o pior dia no terreno até agora de clima, simplesmente não parava de chover. Para fazer essa cobertura é, na verdade, muito simples. A gente mede as placas para sempre terminar em uma das madeiras do frame e depois cortamos e parafusamos elas no frame da tiny house. Agora vocês lembram que na construção das paredes a gente deixou um espaço de 1 centímetro de sobra na borda do trailer? Exatamente para esse momento, porque as placas têm 1,2 centímetros de espessura. Então elas conseguem sentar no trailer e isso dá muito mais suporte também. Começamos em volta de toda a casa com as placas de baixo e depois continuamos colocando as placas em cima, sempre deixando um espaço de alguns milímetros entre uma placa e outra, porque com calor e frio elas podem se expandir. E também a placa de cima sobrepondo o fim da placa de baixo, para dar mais suporte também. Bom, a gente ainda tem que fazer uma peça lá em cima, tipo um triângulo, para terminar. Mas essa é, tipo, oficialmente, das paredes que a gente fez, é a última peça. Depois a gente vai cortar e pronto. Pronto, está tudo pronto. Agora a gente só precisa saber como é que a gente vai cortar as janelas. E a realidade é essa aqui, rapaz. A gente comprou essa maquininha, a gente não sabe usar, mas a gente sabe que essa aqui é a maquininha certa para cortar. Vídeo no YouTube, tutorial e aprendendo, né? Sim, tudo no YouTube University. É, exatamente, rapaz. Dá para aprender tudo no YouTube, rapaz. Vamos lá, vamos aprender e vamos cortar essa janela. Enquanto a Ida estava na missão de cortar as janelas, eu estava fazendo a última parte da parede. Basicamente porque o nosso teto é em V, a parte de cima da nossa parede tem que ser em V também, praticamente na mesma ondulação dos nossos cabos que vão vir logo em seguida nesse vídeo. Então tem que fazer uma estrutura mais ou menos em triângulo para finalizar essa parede e também colocar a placa OBS já em cima. Para cortar as janelas, tem um jeito de fazer exato e muito simples. Eu tô usando esses pregos normais. Daí eu coloco os parafusos em cada canto da janela por dentro. Depois faço uma linha com alguma coisa reta para depois marcar a linha exata da janela. Depois só tem que tirar os parafusos e cortar com a serra circular. Funcionou muito bem. E vamos atualizar os custos na nossa seção Revolut Custos. Você sabia que você pode usar o cartão da Revolut no Brasil, em real e também em mais de 150 países? Inclusive eles têm um cartão chamado Metal, que é esse que a gente está usando agora, que é bonitão e tem vários benefícios. Para baixar é só apontar seu celular no QR Code. Vamos aos custos. A madeira das paredes custou 908 euros, madeira do teto 1.280 euros e outros custos menores também. E o custo total até agora da Tiny House, como ela está agora, é de 9.692 euros. Bom dia! Bom, a gente desistiu da tupia, né, que tá bem ali, na verdade, porque o corte estava sendo muito impreciso. Então a gente tá indo mesmo com a serra circular e também a serra de mão. E olha só, os cortes estão indo muito mais precisos, muito bem e bem na linha mesmo. Só tem mais duas janelas para cortar. A janela do banheiro já foi. A janela da cozinha a gente abriu um pouco ela também, porque ela não estava 100% precisa. Falta outra janela do quarto e a grande janela lá do lounge. Isso foi um grande momento cortando a última janela para o nosso tiny house. One, two, three. Oi, oi, oi. Opa! Uau, olha só, cortamos todas as nossas janelas agora. Agora dá pra ver, tipo, quanto de luz vai entrar. É bom cortar as janelas, Eu nem muito acho que é nem bom. pouco. Não, acho que a gente arrasou. Próximo passo. O próximo fase que vai ser colocando essa membrana de respiração.
É basicamente uma jaqueta para o tiny house, para colocar em cima do OSB, para proteger da água, da chuva e também... Condensação, que o ar pode circular. A Elisa tá me ajudando aqui. Isso aí. Pronto. Super simples, super fácil, super rápido. Aí vamos colocar... Isso aqui, ó. Staple... Grampeador. Grampeador. Pronto, simples assim. Simples assim. Agora vamos fechar a tiny house da parte de fora e proteger da chuva com essa membrana impermeável, que também respira. Isso é tipo um tecido que é muito comum as pessoas colocarem nas tiny houses, que protege a tiny house de vento, de chuva, também ajuda com a impermeabilização e também ajuda a casa a respirar. Eu sei que isso não é muito usado no Brasil, por exemplo, mas para uma casa pequena dessa tem que ter muita qualidade. E na verdade não é tão difícil de colocar isso aí também não. Essa parte foi realmente muito fácil. Só que, como sempre, como a gente é iniciante, erramos em colocar a membrana, porque colocamos ela meio torta e quando você colocar ela tem que ser tipo niveladinha para a aplicação ser exata. Mas uma coisa muito importante de lembrar quando for colocar essa membrana é que sempre você tem que começar por baixo para então você botar a outra camada de membrana por cima e assim você sobrepor as duas camadas. Porque se tu parar para pensar, quando a água cai, ela cai de cima e vai sempre para baixo. Então você sobrepondo uma membrana em cima da outra, sempre de baixo para cima, a água nunca vai entrar na sua casa. No final ficou meio torto, não ficou muito bonito, mas não faz muita diferença porque nada aí vai ficar à vista. E assim, toda a nossa madeira aí, nosso OBS e a nossa casa vai estar protegida e tá tudo certo. Agora que temos a membrana instalada, vamos focar em fazer o nosso telhado, finalmente. E primeiro tivemos que cortar a membrana que estava sobrando para conseguir instalar as madeiras do telhado. Hora de fazer nosso teto. E a gente já conseguiu organizar essas madeiras aqui que vão ser usadas para o teto, que é uma madeira muito boa, 15 por 5. E, cara, o ângulo e também o corte é algo muito complicado. Então a gente passou alguns dias aí estudando para chegar nesse corte aqui. Aqui vai ser a parte de cima, onde a gente vai conectar em cima, e aqui embaixo, e essa parte aqui, esses 20 centímetros é o que vai ficar de fora. Bom, só cortar e colocar. Vamos embora. Agora vem a parte mais prazerosa, instalando. Isso é um grande momento no projeto. Fazendo um telhado com 2 tipos de grau já tá complicado. Então vai ser um teste para ver se a gente consegue fazer bem feito. A primeira parte fluiu muito bem. Tudo encaixou certinho. Mas os cabos para a parte mais alta tivemos que estudar o ângulo novamente porque é outro tipo de angulação. Fizemos metade do teto, que na verdade foi um grau de 31. Então é muito mais em ângulo. Essa parte vai ser nossa sala e para essa parte do telhado, que também vai ser nosso quarto ali, a gente tem um outro ângulo. E para essa aqui, que é 6 graus, a gente na verdade cortou essa parte que vai ficar no final, que a gente queria usar o Bedsmouth Cut. Fizemos o Bedsmouth Cut no outro, mas para esse aqui, porque o grau era muito pequeno, não encaixava certinho. Então, agora cortamos para ser reto mesmo, e aí a gente vai parafusar do mesmo jeito que fizemos por ali. Bom, com o nosso teto completamente feito, você pode ver que a gente tem a nossa viga 10 por 24, que é sinistra, que vai de fora a fora da nossa tiny house, mais ou menos aí quase que 8 metros, e os nossos caibros 5 por 15 também, que vão em ângulo. Esse ângulo aqui de cima é 6 graus e o ângulo aqui de baixo são 31 graus. E tudo sobrepondo, então aqui você sobrepõe também, aqui você também sobrepõe todos os cantos aqui da casa, o teto sobrepõe porque é muito bom para a água não entrar e também para proteger as paredes do lado de fora. Alguns detalhes aqui, por exemplo, dessa feixa que nós fizemos, como aqui tem o ângulo de 6 graus, essa pequena parte também tem um ângulo de 6 graus. E aqui embaixo a gente vai botar madeira e algumas luzes também para decorar mais no futuro. E você consegue ver essa sobreposição muito bem quando a tiny house é vista de cima. Quando isso aqui estiver tudo coberto de OSB, você não vai conseguir ver nenhuma parede de cima, vai ser só o teto, o que protege muito as paredes, é muito bom para chuva, já que aqui chove muito também. E rapaz, eu tô com muito orgulho, não só eu, mas todo mundo que vem aqui no terreno e olha para esse aqui, fala, caramba, que trabalho profissional, porque acertar um teto
de 2 ângulos diferentes, de primeira, é muito complicado, é muito cálculo, é muita matemática, e a gente fez isso só nós dois, olhando o vídeo no YouTube e conversando com Bogdan! Bogdan! Agora vamos para os próximos trabalhos. Próxima etapa, janelas. E essas daqui são nossas janelas. Nós compramos as janelas no site que chama Brickweb, que tivemos um outro orçamento para por volta de 8.000 euros. E olha, eu pesquisei vários sites, eu pedi vários orçamentos e todos foram por volta de 8, 10 mil euros. Para 6 janelas em uma porta. E a gente não iria gastar esse valor nas nossas janelas. Mas eu achei um outro site, chama Brickweb, e lá eles vendem janela e portas de PVC, de Aluplast, que tem uma qualidade muito bom, por um preço também muito melhor. Então, em vez de pagar 8.000 euros, a gente gastou menos de 3. Desafio. Levar essa placa de USB gigante lá pra cima. Hold. 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 More. Yeah. Okay. More. Wait, one more, wait. Wait. One more is good? I just need to tip it. You hold, you have to hold. I'll go there. I'll go. Oh, wait, Elliot, tell me what you're doing. Sorry. Okay, you got it, no? Just put it on top of the other there. That's fine. E para instalar as placas de USB é igual quando fizemos nas paredes. Eu estou usando a pistola de pregos, com esses pregos aí de 5 centímetros e fixando as placas no lugar. Na parte mais inclinada eu estou parafusando essas peças de madeira na frente para a placa não cair e também não precisar ficar segurando, e também continuo parafusando normal. Comecei colocando essas peças grandes nas pontas do telhado para depois ver com as peças mais curtas. Montar essa parte das placas USB é na verdade bem simples. O mais complicado é se equilibrar a 4 metros de altura para fazer isso. Mas enquanto eu vou fazendo as placas, a Ed está usando acetona para limpar as janelas e depois começar a aplicar a tinta. Agora é basicamente terminar essa parte aqui e estamos quase prontos. É só alguns detalhes. E tá ficando muito bom. Tem esses espaços aqui que tem que ter. E também a sobreposição nunca pode ser aonde termina o USB. Essa parte aqui está praticamente pronta. Essa aqui eu ainda não coloquei ainda porque eu tenho que conseguir subir aqui para cima. E essa aqui eu vou cortar agora e fica pronta. E não temos mais problemas com chuva aqui nessa tiny house. E com essa última peça, terminamos mais uma etapa da Tiny House. Eu sei que sobrou esse pequeno detalhe por último, mas eu jurei que eu tentei cobrir. Eu peguei uma peça minúscula e martelei, mas não deu certo. Porém não importa porque vai vir muito material por cima disso ainda. Ainda vamos colocar uma manta impermeável e também a chapa metálica para o acabamento. Bom dia! Bom, chegou o grande momento da gente mover a tiny house de lugar, porque vai vir caminhão, vai vir tudo aqui, a gente vai ter que tirar essa tiny house e colocar ali pra cima, onde aquele carro tá. Eu tô com muito medo disso, agora que a gente vê se a estrutura da tiny house tá realmente boa. Mas vamos lá, né, cara? Vamos botar essa tiny house lá e vamos ver como é que fica esse trabalho.
Essa parte é muito delicada, porque se a corda usada para puxar a tiny house estourar, ela pode descer ladeira abaixo, ou ela pode virar e tombar para um lado e descer caindo ali pelo morro, ou a estrutura pode não estar tão forte assim e ela pode simplesmente desmontar com a inclinação do terreno. Cara, não sei, a gente ficou muito tenso com esse transporte. Bom, eu tô só com medo... Oh! Não, ali tá tranquilo. Eu tô com medo, sei lá, da inclinação, sabe? Também. Oh God, oh God, oh God! This is painful to watch. This is painful to watch. Agora vem a parte da curva que eu tava com medo. Bom, vamos lá, vamos ver. Nossa, tá bem baixo ali, ó. Nossa. Para! Tá pegando aqui, ó. Tem que abaixar a ponta dela. Bom, eles vão baixar a roda ali da frente e acho que vai dar pra passar. Ó, eles abaixam ali e aqui já sobe. Tá quase lá, mas tem que... Eita, tá bem no chão agora. Não, mas ele vai levar porque não subiu. Eita. Tá mesmo no chão, hein? Oh, tá. Tá mesmo assim. Oh. Foi bem tenso, mas cara, realmente essa tiny house que fizemos é muito boa, porque deu um medinho aí dela cair aos pedaços. Essa é a vantagem de você ter uma tiny house, né? Tipo, além de ser barata e não precisar de ter licença e você conseguir fazer sem muita experiência, você também pode mudar ela de lugar. E esse vai ser o novo lugar e o lugar também permanente da nossa tiny house. Bem-vindos ao novo local da tiny house. A próxima etapa da tiny house é colocar essa membrana impermeável no teto, que foi a mesma que usamos nas paredes, para proteger de água, vento e também ajudar com umidade. A maneira de aplicar é bem simples, é basicamente esticar ela no teto e instalar com grampeador. Eu começo fazendo de baixo primeiro, para depois colocar uma por cima, e assim a água simplesmente não pode entrar. Enquanto eu vou fazendo esse trabalho, a Eda trata de pintar as janelas. Deu errado o spray, hein? Deu errado. E agora eu tô sentindo que eu fiz merda. Ah, é? Por quê? Que eu não sei, não tá ficando bom. Mas agora já tá muito tarde pra trocar, entendeu? Então vamos ver o que eu vou conseguir fazer. Para a parte mais inclinada do teto, foi um pouco mais difícil. Eu não consegui esticar a membrana direito porque eu poderia cair lá de cima. Então peguei a escada e fui aos poucos grampeando e esticando e no final deu certo. E é basicamente o mesmo processo. Eu fiz de baixo primeiro para depois vir com ela em cima e cobrir tudo. Pronto, pode chover, pode ventar. Agora não tem mais nenhum problema com água nessa tiny house. Não vai entrar mais nenhuma água aqui, cara. E agora falta pouca coisa para o exterior da nossa tiny house ficar pronto e ela ficar muito bonita. Estudamos muito sobre a melhor maneira de instalar janelas. E porque muitas das nossas referências são dos Estados Unidos, eles usam materiais que às vezes não tem aqui em Portugal. Então, teve que achar uma solução. Para aprender e saber exatamente os passos e o que a gente está fazendo, decidimos praticar instalando a janela do banheiro primeiro, porque é o menor de todos. Daqui, vamos ter mais noção e confiança de como fazer para os outros janelas. Mas não se preocupe, a gente vai explicar como que fizemos em detalhe nesse vídeo ainda. Janela é muito complicado, porque ela na verdade é um furo que você tem na parede, e tudo que é furo, a água entra. Então você tem que estar sempre com muita cautela para a água não entrar na sua casa através da janela. Bom, vamos fazer a próxima janela para vocês verem, a gente vai falar tudo como que a gente aprendeu e como que a gente está fazendo a janela. Como a gente falou antes, instalar janelas é uma coisa super importante de você fazer bem feito. Senão você vai ter muito problema aí com água entrando na casa no futuro. E a gente não quer isso. Então vamos lá. O primeiro passo começa cortando a membrana no tamanho exato da janela. E porque a janela da sala é a maior janela da tiny house, por dentro dá pra ver que o espaço se transformou todo. Olha a vista! Olha só! Olha como vai ficar tão bonito!
A segunda etapa é colocando essa fita impermeável para proteger a madeira nas bordas da janela. Na verdade, a fita certa que todo mundo usa se chama flashing tape, mas a gente não conseguiu achar aqui em Portugal uma coisa parecida. Então essa fita que a gente está usando foi a que mais chega a essa outra da flashing tape. A fita tem que ser aplicada em camadas para a água não passar. A primeira fita tem que colar na própria madeira e também um pouco na membrana. Então cortamos a fita e dobramos ela para encaixar perfeitamente no cantinho. Daí tem que colocar mais uma fita do mesmo tamanho em cima dela. Assim tem o dobro de proteção e muito menos chance de água entrar. Uma coisa muito importante também dessa fita é que ela tem que grudar realmente na madeira. E isso não é muito difícil porque ela é bem pegajosa mesmo. E com isso pronto, colocamos esses pedacinhos de madeira para depois colocar no nosso peitoril da janela. A água é uma coisa que você tem que tomar muito a sério, então para isso a gente fez essa peça aqui com a chapa metálica. Quem lembra dessa chapa metálica que a gente colocou? Foi a primeira coisa que a gente botou aqui na tiny house. A gente usou a mesma chapa metálica para a gente fazer isso aqui, ó. Vindo aqui por toda a janela, descendo aqui e com esse ângulo. Tá vendo que tem um ângulo? Então ela vem aqui desde trás, a janela vai sentar aqui em cima e esse ângulo aqui, toda a água que cair vai vir com a angulação para baixo da janela e assim a água não entra na janela. Eu acho que isso vai funcionar. E com certeza você tem que ver se vai estar nivelado. Aqui ó, o nosso tá até que tá bem nivelado, tem que fazer alguns ajustes, mas tem que estar perfeito, porque quando você abrir a janela, para ela não voltar, porque tipo, imagina, se a janela estiver assim inclinada, quando você abrir a janela vai voltar, entendeu? Quando você abrir a janela assim, ela vai voltar. Então tem que estar bem nivelado para isso. Agora que está nivelado perfeitamente, podemos parafusar o peitoril firme no frame e colocar um pedacinho de fita aí no canto para segurar. E agora podemos começar a instalar a janela. Porque compramos janela de correr, foi mais fácil tirar a parte da janela para instalar o frame no lugar. Perfect. This is perfect. Quando fizemos as paredes, tinha que medir o tamanho da janela e deixar 1,5 cm a mais para a instalação. E agora, para segurar a janela no lugar, temos que colocar esses pedaços de madeira e calço para ela ficar posicionada bem firme no lugar. E depois mexemos até ela ficar nivelada. Com isso feito, só falta parafusar na posição e colocar a espuma expansiva para encher o espaço no redor do frame para água e ar não passar. E por último, temos que instalar uma barra em L em cima, de alumínio também, para direcionar a água para fora, porque imagina, quando a água estiver caindo de cima para baixo, para ela não cair na janela, ela passa por essa barra em L e acaba caindo para fora da janela. E com isso vai estar tudo 100% protegido. Só falta encher silicone na borda da janela para depois posicionar o vidro. E, rapaz, depois está tudo pronto. Bom, o frame tá fixado, tudo tá cheio de espuma expansiva, silicone, nosso coisa em ângulo, fixado. Agora a parte mais fácil, que é só... Ah não, na verdade eu preciso de ajuda. Instalando o próprio janela. Então vamos fazer isso para completar essa janela. The first on top? Is it? Yeah. Is it? Yeah, first on top. Yeah, you lift up. Pronto, é isso. Temos nossa janela, nossa maior janela. Uau, amei! Gostei. Uau, sério. A vista é, de novo, a vista é incrível aqui. Tipo, você olha só pras árvores e as montanhas, morros, sei lá. Tarará! Agora vamos começar o acabamento do telhado, mas primeiro temos que cortar algumas partes que estão em excesso, como essa ponta aí do telhado. Essas partes têm que ficar prontas para receber o acabamento, que é a parte final e o que vai ficar aparecendo. E agora é colocar esses decks de madeira por toda a parte de baixo do nosso telhado. Enquanto ainda corta, eu vou instalando. E é aqui que começa a parte com mais detalhes dessa construção. O acabamento tem que estar impecável para a casa parecer bonita por fora. Então a gente está tentando aí dar muita atenção nisso e gastar muito tempo com os detalhes mais pequenos. Agora uma parte super importante é colocar o cabo.
A gente vai colocar esse cabo aqui para as luzes, que a gente vai ter umas luzes de LED que vão ficar de fora para a gente acender e conseguir ver a tiny house de fora. Então tem que passar esse cabo antes. Nós compramos um cabo aqui de 25 metros, que a gente vai passar por toda a parte aqui de fora do teto e vai ligar todas as luzes de uma vez. Para passar cabo, tem que furar madeira no meio. Fazendo um buraco, a gente tentou primeiro com essa peça, mas foi muito difícil. Depois trocamos de peça e o furo saiu bem mais rápido. E daí furamos as outras madeiras e passamos o cabo. Vamos colocar umas 6 luzes no exterior da tiny house. Assim, você consegue ver ela mesmo à noite. Vai ficar muito bonito. Agora com os cabos passados, podemos fechar essa parte do teto, que eu acho vai ficar muito da hora. E vamos continuar o trabalho. Ontem a gente fez essa parte aqui, que é o acabamento já da parte exterior. E agora a gente vai fazer a parte aqui dos cantos da tiny house. Só que em vez de botar uma madeira só, que vai dali, a gente achou que é melhor, que fica mais bonito, botar várias peças de madeira na mesma orientação que tá essas aqui, que estão essas aqui, botar várias peças de madeira pequena do deck de madeira aqui, nessa aqui. E enquanto eu faço isso, a Eda já vai cortando aqui os decks e posicionando eles aqui pro acabamento. Vamos lá! Basicamente o que eu tô fazendo, cada 4 peças tem que ter ventilação, né? Então basicamente eu tô furando com essa cabeça aqui de 10. Depois eu vou ter que colocar uma proteção para os mosquitos e grampear. E assim eu tenho que repetir infinitamente. Então, O dia todo. mas é tudo sobre os detalhes. Atenção aos detalhes! Atenção aos detalhes! Como falei, essa é a parte com mais detalhes. Então a gente tá tomando o nosso tempo para dar atenção aos detalhes mais pequenos, tipo essa ventilação do teto. Essa parte precisa de ventilação para não criar mofo com a umidade. E além dos buracos, também colocamos essa cobertura para não entrar mosquito e insetos. Bom, realmente tudo nos detalhes, ainda mais nos acabamentos. Eu fiz essas peças aqui com essa angulação de 35 graus, que vai na mesma angulação ali do teto, que eu vou colocar elas aqui. Bom, para falar a verdade, aí, depois de instalar, eu achei horrível como ficou esse acabamento. Então eu retirei as peças que instalei, peguei novas peças, cortei em ângulo 45 graus e instalei elas de novo. Parece rápido, mas gastei algumas horas aí entendendo como é que faz isso aí. Bom, o trabalho aqui agora é fácil, porém é muito repetitivo. A gente está colocando a cada 4 a parada da ventilação e a gente vai colocar luzes aqui também, por isso que a gente está passando o cabo. E eu fiz um pequeno erro, não sei se vocês vão conseguir ver, mas a gente vai tentar mostrar aí, que aqui está tudo alinhado, mas ali perto da porta está um pouquinho para a direita, então a linha não está reta, está um pouquinho para a direita, mas só a gente consegue ver, pelo menos eu espero. Vê aí vocês na imagem aí que eu acho que não consegue ver. Enquanto a Elisa vai terminar a feixa, eu vou colocar essa fita nas laterais do membrana para a água não entrar, porque eu já ouvi várias histórias e pessoas dizendo que você acha que a água não vai entrar, mas a água entra quando tem vento. Pode entrar de qualquer jeito, então vamos colocar isso para proteger 100% e é isso. E com isso a gente finaliza o terceiro dia, que era uma coisa que a gente pensou que a gente iria levar um dia para fazer, mas isso também faz parte da construção. Agora eu entendo porque os pedreiros sempre atrasam nas obras. Elisa tá lá em cima, terminando o trabalho lá. Enquanto eu vou começar a preparar para instalar a porta. É basicamente a mesma coisa que fizemos para as janelas, então não é nada diferente. A porta é a única janela, né, que falta para fechar o tiny house. Para instalar a porta é o mesmo das janelas, mas primeiro teve que cortar essa peça de madeira fora com a multiferramenta e com a serra de mão. Depois que eu cortei, era só martelar que ela iria sair muito fácil.
Ela era uma peça de estrutura de quando estávamos fazendo as paredes. Depois coloquei essa fita adesiva para não passar água por baixo e pelas laterais da porta. E como a porta é pesada, o Thiago e o tio dele ajudaram a gente colocar ela no lugar. Pronto, a porta tá niveladinha, tá tudo bonitinho, agora é só parafusar espuma expansiva e silicone. Quando compramos a porta, tínhamos comprado para sair para fora, pelo menos é isso que eu imagino. Mas tudo bem, é a vida. Agora já está instalada e abrindo para dentro. A gente gostou dessa porta porque ela é grande, mas também ela não é tão grande que ocupa muito espaço. E é uma boa porta, tem vidro duplo e tudo mais. E com ela instalada, agora a nossa tiny house está quase completa na parte de fora. Só faltam alguns acabamentos e pronto. E olha só como é que tá ficando bonito. Essa é a visão que a gente tinha, o muro de pedra e a tiny house na entrada do terreno, lá em cima. Quando ficar tudo pronto, vai ficar extremamente bonito. Bom dia! Vamos mover a tiny house de novo de lugar. Vamos ver se as janelas vai ficar na mesma posição. É, porque tem as janelas, né? Tem essa caidinha aqui, eu tô preocupado também, mas é bem melhor do que o que ele fez antes, né? É, agora esse tiny house tá pesado, já tem muitas madeiras. Tá muito pesado, muito pesado. Estamos movendo a tiny house de lugar de novo porque vamos abaixar a nossa terra. Você consegue ver que o terreno que ela está um pouco mais alto se comparado com o terreno logo ao lado. E o Thiago vai usar essa terra para colocar por trás do muro de pedra. Tá bom, moveu a tiny house e agora é só passar com a escavadeira para nivelar essa terra aqui. Passou o teste, hein? Então já tá tudo intacto ainda, tá tudo bem. E agora a gente vai ganhar um espaço absurdo para depois conseguir fazer churrasco, deitar em frente ao Elisa, vai ter uma redezinha também. Vai ser, eu acho que um dos melhores lugares no terreno, para falar sincero. E ele faz bem rapidinho o trabalho, ele falou, em 1 hora volta e tu vai ganhar esse espaço aí. O bicho é bom na escavadeira, viu? Ele é muito bom. Depois desse nivelamento, vamos ganhar mais uns 3 metros aí de terra plana que vamos usar para fazer alguma coisa aí perto da nossa tiny house no futuro. O Thiago nivela muito rápido, ele vai pegando aí a terra e colocando por trás do muro, enquanto o tio dele vai jogando água na terra de trás do muro para deixar ela mais dura e estável. E em mais ou menos aí 1h30 o trabalho estava totalmente pronto. E com tudo pronto, é hora de colocar nossa tiny house num lugar permanente para não mover mais, porque eu não gosto desse momento tenso quando a gente tá movendo a tiny house. O Elisa tá tenso, Rapaz, tem uma pedra ali, ó. Tem uma pedra ali, ó. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! E acabou? Não acabou, né? A gente sempre fala isso, acabou, mas tem 1000 coisas para fazer. Mas passo a passo estamos chegando para completar esse tiny house. Isso foi um grande dia porque achamos que a tiny house vai ficar aqui. Sim, agora é permanente. Vamos ver, né? É, permanente nesse lugar. É. E a gente acabou de receber a ligação de que os materiais do teto vão chegar amanhã, então a gente vai dar continuidade na construção. Pula para amanhã! Bom, hoje vamos trabalhar na feixa. E atualmente eu estou preparando esses alumínio e ele para usar para a nossa feixa. Então vamos explicar a situação agora. Vamos instalar telha metálica no nosso telhado, dessa cor aqui. E aqui em Portugal é muito fácil de achar telha metálica, mas os outros acessórios que vêm com a telha metálica são muito difíceis. Como eu falei, não é fácil achar os acessórios. Então a gente está tendo que fazer nós mesmos os acessórios. A gente comprou essa chapa metálica lisa e a gente está customizando, cortando ela e dobrando para ficar dessa maneira. E assim você instala ela aqui em cima. Isso protege a madeira exterior, não deixa a água entrar e faz um acabamento muito bonito. Para instalar uma telha, primeiro você precisa colocar uma peça de metal na curvatura do teto.
dobrar ela na borda para acabamento e colocar uma proteção antes de instalar a telha. Aí você instala a telha com uma sobra de uns 5 centímetros de borda, você parafusa com parafusos específicos para a telha metálica e você coloca a próxima telha logo em seguida em cima da outra. E na borda você instala uma peça de metal para a água não entrar pela lateral, que também tem que ser com corte e acabamento específico. E na parte de cima você coloca uma proteção de colocar a capa do telhado. É basicamente isso na teoria. Inclusive, muito obrigado aí quem fez essa animação, porque eu e a Ada, a gente assistiu esse vídeo mais de 9.000 vezes. Então, é a hora de instalar a primeira peça. A instalação é bem simples, usando pregos mesmo. E no final, fica mais ou menos assim, tudo completo. Enquanto eu fazia essa parte, a Ada ia pintando nossas peças em L para colocar por debaixo das peças que eu acabei de instalar e fazer o nosso acabamento final. E o acabamento final é basicamente assim. Dessa maneira, fica tudo muito bonito, né? E com uma mistura incrível de alumínio cinza escuro e a madeira. E tudo aí, mais importante, protegido contra a água. Bom, então, olha só. Aqui, em frente da porta, essa parte já tá completo, isso já tá pronto. Então, olha só, fica muito mais moderno, não moderno, mas muito mais completo, muito mais clean. E o outro lado, eu tô fazendo agora esse alumínio em ele para colocar embaixo para ser mais... tem que colocar esse primeiro para depois colocar a outra peça da feixa. Então, assim é o produto 100% completo. E aqui é o processo que eu tô fazendo agora, enquanto o Eliezer tá fazendo manualmente as peças. E para fazer as peças manual, eu tô usando esse cobertor no chão para não arranhar enquanto eu manuseio, né? E o primeiro passo é tirar o plástico, porque elas vêm com esse plástico de proteção. E eu começo a medir para fazer o corte da peça. Eu corto sempre a peça na metade. E com essa metade eu já começo a dobrar um lado em 90 graus e o outro lado eu dobro 180 graus. E depois eu tenho que fazer os furos, que vai ser aonde a gente vai entrar com prego. E pronto, cada peça aí demora uns 15 minutos para ser feita. Eu fiquei umas boas horas aí fazendo isso e é um trabalho muito repetitivo, mas o homem tem que fazer o que o homem tem que fazer. Enquanto isso, a Ada ia colocando as peças em L ao redor da casa. Essa é a parte de acabamentos, então é muito esforço para detalhes bem pequenos, mas que fazem toda a diferença. Fucking pizza. Com a peça pronta, a instalação é super simples. Só colocar ela no lugar e pregar na madeira. Estamos pregando só a parte de cima por agora. E depois vamos comprar pregos da cor preta e pregar embaixo. A diferença que esse acabamento fez é incrível. Esse cor combina muito com a madeira. E o mais legal é que as nossas madeiras do revestimento exterior estarão chegando na semana que vem. E essa vez a gente aprendeu a lição e compramos com 3 semanas de antecedência. E não economizamos. A gente comprou madeira nórdico para o revestimento e vai ficar muito bom. Enquanto a Ada tá fazendo ali os acabamentos, eu preciso terminar uns trabalhos não acabados, que são essas pontas aqui, que tá faltando um pedacinho de madeira, de deck de madeira que a gente fez no outro vídeo, pra gente colocar aquela peça em L, colocar os acabamentos e ficar bonitinho. Então, vamos fazer isso aí. Nessa parte ficou faltando uns 2 centímetros só para a gente instalar as nossas peças em L. Então eu peguei algumas peças de deck que ainda restavam, cortei bem curtinho e instalei no lugar. A gente está tentando não deixar pregos expostos no acabamento, mas nessa parte eu coloquei o prego exposto porque vamos cobrir com L de qualquer forma, né? Então ninguém vai ver esse prego. E para continuar, eu cortei mais peças de 1 a 2 centímetros de deck e instalei no lugar. E para as peças em ângulo, eu fiz um ângulo de 45 graus, cortei uns 3 centímetros da madeira e instalei no lugar usando a pistola de pregos de acabamentos. Pronto, estamos com tudo praticamente pronto. Só falta uma parte, que é uma coisa que você tem que pensar quando você está construindo uma tiny house num terreno igual esse. Pela posição da nossa tiny house, a gente não consegue botar nenhuma escada aqui para conseguir subir e instalar as outras peças aqui em cima. Então a gente está tentando colocar o nosso andaime. Eu sei que nada é muito fácil aqui, porque esse aqui é muito decline. Não dá pra gente cavar aqui para deixar mais plano, porque é uma pura pedra. E só falta essa pequena parte para a gente terminar de instalar e instalar o nosso teto. Então vamos tentar achar uma solução aqui. A melhor solução que eu achei foi parafusando lá de cima. Então eu peguei essas 2 peças de madeira, parafusei em cima do teto e assim consegui fazer um lugar ali para me equilibrar e continuar o trabalho. Mesmo assim foi uma posição meio merda, né? Porque eu não podia me inclinar muito. Se eu inclinasse muito eu podia cair. Então eu tinha que segurar a peça com o pé
usar o outro pé para me equilibrar e usar as duas mãos para martelar. Mas tá aí, cara, o trabalho tá feito. Pronto, com isso pronto, podemos começar a instalar finalmente a nossa telha metálica. Mas sempre tem uma coisa, e a coisa agora é essa aqui, ó. Ali está a nossa telha metálica. E ela é uma telha metálica, então o sol quando bate nela, bate muito forte, ela fica muito quente. Dá até para fritar um ovo em cima dela. Ainda mais nessas temperaturas aqui de Portugal que tá chegando a 40 graus. Então, para esse calor não ser transferido aqui para a nossa placa USB, a gente vai precisar de um pequeno espaçamento para ela não tocar diretamente na nossa membrana e não passar o calor para a placa USB, e isso vai ajudar sei lá, não criar um forno ali dentro. Então para isso a gente vai instalar essas peças de madeira, que deve ter aqui 1,5 cm para 2 centímetros, e vamos instalar a cada 40 centímetros. E com esse instalamento pronto a gente pode colocar a nossa placa metálica em cima. Instalamos essas madeiras de cada 40 centímetros e levantamos a membrana e colocamos uma fita adesiva por baixo para proteger se qualquer água vai entrar ali. E depois instalamos a última peça de madeira por cima. No final ficou assim. Dia seguinte, o que a gente está fazendo hoje? Estamos instalando nossas chapas do telhado. Atualmente estamos tirando o plástico. Então, hoje vai ser bem produtivo, só que vai ser difícil com a clima, que hoje vai chegar aos 35 graus. E se esquenta muito rápido. Exato. Essas placas elas vêm com um plástico protetor, porque qualquer coisa que pega nelas risca e não fica legal. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar esse plástico para depois instalar. Esse aqui é sem plástico e é com plástico. Ela é bem bonita, na verdade, sem plástico. Esse aqui é um cinza escuro. E depois de toda essa preparação, instalar as telhas é a parte mais rápida e a mais prazerosa, porque é simplesmente encaixar uma depois da outra. E essa parte a Eda fez tudo e eu só fiquei cortando as telhas aí e passando para ela. E depois de 4 horas, em cima, desce a rainha. Pegou o sol. Peguei sol, olha. Pegou sombra. Todo mundo dessa marquinha. Olha minha marquinha. Cadê a Elisa? Marquinha de trabalhadora. É, rapaz, não é de praia não, é de trabalho. Trabalho. Temos o que pronto hoje agora? Temos esse parte, todas as chapas instaladas. Agora falta só aquele peça em cima e parafusar. Mas ainda temos que instalar o outro lado. Mas, né, ficou muito melhor na sombra. Eu prefiro esperar, demorar um pouco mais, né, e fazer o trabalho na sombra, porque, meu, bem melhor. 35 graus, sabe? Não, bem melhor na sombra, isso é verdade. Ah, tá ficando bom, rapaz. Tá ótimo. Metade da telha já está no lugar. Agora vem a parte mais difícil, que é colocar a telha na parte mais inclinada. Desse lado da tiny house, a situação ainda era tranquila, porque a gente poderia usar o andaime enquanto eu ficava do outro lado parafusando. Mas a parte complicada era o outro lado do tiny house. Essa é a situação agora. A gente está na parte mais difícil, que é esse outro lado, né, onde não dá para estacionar uma escada direito. Então ainda tá tendo que se segurar ali. E esses parafusos ali tá sendo muito difícil. A gente tá todo sangrando, todo na merda. Posso mostrar teu pé? Não, tem que pagar pra isso. Ó, eu também tô sangrando. Ó, eu quero nem mostrar aqui no YouTube sangue, viu? Esse aqui é muito afiado. Essa é a parte mais difícil de todas. Mas tá ficando muito bonito. Esse é o que compensa no final, né? Compensa. Se passar a parte mais difícil, depois dormindo dentro vai ser outra parada. Sabendo que eu parafusei cada coisa no teto, vai ser bom demais. Exato. Bom, vamos para a última peça, que tem um corte diferente. Aqui eu tenho que tirar uma parte pequena da chapa para ela encaixar exatamente ali na parte onde os ângulos do teto mudam. E pronto. Na verdade, quase pronto, né? Porque agora a gente tem que parafusar.
Último. Último. Vai, amor. Pronto, o trabalho de hoje tá feito. Bom, pelo menos quase, né? E tá aí outra coisa de construção. O trabalho nunca tá pronto. Você só desiste dele. Ou você fica muito cansado e deixa pro próximo dia. Mas agora a gente só quer tomar uma cervejinha sem álcool e descansar um pouquinho. E eu sei que você quer saber quanto que foram as janelas, telhas metálicas, então vamos lá. Janelas e porta, 2.850 euros, peças da telha metálica, 693 euros e outros custos também de coisas mais pequenas, que até agora, no total, estamos em 13.046 euros. E olha só a gente pagando alguns materiais com o nosso cartão metal da Revolut. Baixando o Revolut agora no QR Code, você ganha um super cashback que não tem ninguém fazendo e pode te deixar com 100 reais no seu bolso. Lê o QR Code agora para saber mais. Bom dia! E hoje eu vou terminar esse teto, essas telhas metálicas e olha só o que chegou pra gente, as nossas madeiras, para finalmente começar o revestimento da nossa tiny house. Algumas partes do teto ficaram faltando, que são essas peças lisas de metal para colocar em cima da madeira. Essa parte da tiny house tem um ângulo muito pequeno de uns 6 graus. Então eu tenho que cortar o fim da peça na mesma angulação. E para instalar eu martelo um prego e fica tudo muito bonito. E a hora tão esperada finalmente chegou. Temos madeiras para continuar o revestimento. Elas vieram empacotadas bonitinho, em cima de um plástico e bem protegidas. E elas são desse formato. O nome disso aí é pinho nórdico triplex. Triplex porque ele tem essas 3 ripas e também ele é feito para encaixar uma madeira na outra. Vamos posicionar na tiny house na vertical, porque traz uma sensação que a tiny house é maior, né, pelas linhas verticais. Isso também é uma estratégia muito usada na indústria da moda, né, quando você usa uma camisa que tem linhas verticais, traz a sensação que você é uma pessoa mais magra, e se for na horizontal, traz a sensação que você é uma pessoa mais gorda. Enfim, essas linhas aí, na vertical e na horizontal, elas fazem toda a diferença também. Essa aqui é a Thermowood. É uma madeira que é colocada em um forno a temperaturas muito altas, tipo 200 graus Celsius, e isso acaba com a estrutura química da madeira. Por exemplo, ela pega menos umidade e também a parte do açúcar dela é degradado, o que faz ela ótima para uma madeira de exterior e também ela é muito bonita. Tem vários tipos de Thermowood, a gente escolheu essa aqui que vem em um estilo de ripas, ou seja, vem 3 ripas nela e também ela é madeira de encaixe. Como você pode ver aqui, tem a parte, como algumas pessoas dizem, parte macho e parte fêmea, que isso faz com que ela se encaixe nas outras madeiras que vem a seguida. A gente pediu peças de 2,50 metros e para cobrir toda a tiny house a gente pediu 160 peças. É muita coisa e os preços eu vou falar no final do vídeo. Para começar a instalação, primeiro eu cortei algumas partes da membrana impermeável que estavam sobrando na parte de baixo da estrutura. E também tirei as sobras da espuma expansiva que a gente aplicou debaixo da janela ao instalar ela. Você não pode instalar essa madeira diretamente na parede da casa, porque nós revestimos a casa com placas USB, que não dão sustentação. Então primeiro eu peguei essas ripas de madeira e parafusei diretamente no frame da casa a cada 40 centímetros. Bom, vamos aqui à nossa primeira peça. E eu já cortei ela, eu não mostrei eu cortando porque, cara, eu tô aprendendo isso é um processo de aprendizagem e confiança, que é uma coisa que tem muito na construção, que você tem que ter confiança para fazer as paradas. Então, para essa uma peça, foi mais ou menos 1 hora vendo vídeos e aprendendo, e não é só fazer a peça, o ângulo eu sei fazer, tudo isso, mas tá certo o que eu vou fazer, eu deveria fazer mais coisas, fazer mais revestimento aqui para botar mais peças de madeira, essas peças de madeira que eu coloquei estão da maneira certa. Então eu comecei a pesquisar várias paradas e por isso que demorei mais ou menos 1 hora para chegar nessa peça. É porque é uma madeira muito boa, cara, então eu não quero fazer nada de errado. A Aida também não tá aqui, porque a Aida é muito boa em falar, nossa, faz isso, faz aquilo, ó, vê esse vídeo aqui, liga pro Bogdan. E, bom, vamos lá. Beleza, vamos começar. E a primeira peça é super importante, porque como todas elas são de encaixe, elas vão seguir a angulação da primeira. Então eu chequei o nível umas 10 vezes e chequei se tudo tava se encaixando certinho antes de colocar os pregos.
Até que... Bom, eu sabia que tinha alguma coisa que não estava certa. Por isso que eu demorei muito para começar a encaixar essas madeiras. Porque esses suportes que eu estou fazendo aqui de madeira, com essas ripas, eles não estão tratados. E se você colocar a nossa madeira de pinho nórdico muito boa nesse suporte que não está tratado, cara, vai passar 2 ou 3 anos e a madeira vai começar a cair, porque essa ripa de madeira que não é tratada vai começar a ficar muito ruim e não vai dar o suporte suficiente e vai dar muito trabalho daqui um tempo, isso aí. Então, por isso, eu fui ali numa serragem e comprei umas ripas tratadas. Você sabe quando é tratada? Quando ele tem, tipo, esses negócios, essas marcas verdes aqui, todo ao redor. E ela tem uma coloração um pouco diferente também. Então esse aqui é tratado, comprei muitas peças, umas 70 peças, o que vai ser suficiente aí para cobrir a tiny house inteira. Eu sabia que tinha alguma coisa errada, cara. Construção é assim, você sempre tem alguns detalhes. Então o que eu vou fazer agora, já que eu já encaixei essas aqui, eu vou pegar uma tinta, essa tinta aqui de tratamento de madeira, vou passar uma mão ou 2 mãos e depois continuar o trabalho para as outras. Vamos lá, agora sim, agora vai. Longo prazo, cara. Essas ripas aí eu já tinha aqui no terreno, então eu pensei que usar elas seria uma boa ideia. Mas bom que eu pensei nisso, assim o restante da tiny house vai ser com as ripas tratadas já bonitinho. E agora vai. Comecei o corte das primeiras madeiras. Eu tenho que fazer o corte o mais preciso possível, porque isso tudo é acabamento. E também pedi as peças quase exatamente da dimensão da tiny house para não ter muitas sobras, né? Então não tenho muita madeira para cometer muitos erros, senão vai faltar madeira no processo. E para encaixar é super fácil. Eu coloco uma madeira logo após a outra e uso a minha pistola de pregos de acabamentos, sempre pregando em cima daquelas ripas tratadas que eu instalei anteriormente. Eu estou com um avanço muito bom. Depois que eu criei confiança, o trabalho vai ser bem mais rápido. As partes mais complicadas são as dos ângulos. Esse ângulo da curvatura do teto mesmo ficou excelente. E para achar o ângulo, eu pego 2 peças de madeira, uma encaixo na madeira já instalada e a outra eu coloco rente com o ângulo do teto e traço uma linha. Com isso eu consigo achar o ângulo e depois eu posiciono a minha serra no mesmo ângulo e faço o corte. Assim é bem melhor, que eu não tenho que ficar pensando e fazendo cálculos para saber o ângulo. E eu estou aqui com um corte bem difícil. Vai vir uma madeira aqui que já vem em ângulo, ela vai cair, mas ela vai pegar uma pequena parte que vai cobrir aqui, isso aqui, e vai terminar aqui. Vamos fazer ela. Para esse corte eu usei 3 ferramentas diferentes. Comecei fazendo o corte reto com a minha serra circular, fiz outro corte menor com a serra esquadria e finalizei usando a serra tico-tico. E ficou um ótimo encaixe. Depois dessa, vem a nossa última madeira. Alguns detalhes é que essas madeiras têm 2,50 metros de comprimento, então em alguns lugares elas não chegavam até o fim, e tive que colocar aí outras peças, né, para conseguir fazer com que ela chegasse até o final. Essa peça aí mesmo que eu coloquei era muito fina, então ao colocar o prego, ela rachou no meio, mas daí eu tirei ela e coloquei outra no lugar. Pronto, olha só uma coisa bonita. Só falta agora a parte para cobrir aqui, do outro lado e em cima da janela. Vou fazer essa parte. Essa parte eu medi o espaço entre a janela e a madeira e fiz um corte bem fino com a serra circular. Primeiro eu coloquei a parte de cima e depois coloquei a parte lateral. Eu tô gostando muito dessa madeira porque qualquer corte que eu faço nela fica com um ótimo acabamento. E os trabalhos continuam. Semana passada eu fiz essa parede e essa semana vou fazer essa parede, a outra e a outra aqui também. Completar a tiny house todinha. Pelo menos eu espero, ainda mais porque essa semana ainda estará chegando de viagem. Bom, vocês já viram fazer um pouquinho aqui. Estamos aqui agora na porta. E esses cortes retos aqui, que não precisa de fazer um corte muito manual, são muito fáceis. Eles são muito rápidos, mas o tempo que eu faço 10 peças dessas é o tempo que eu faço uma peça ali, que é essa peça da porta que eu vou fazer agora, porque exige muito mais cálculo. Vamos lá. Para fazer esses cortes onde tem porta e janela, eu primeiro encaixo a peça completa e depois eu uso outras peças que vou colocar para fazer as medidas. Assim eu risco uma linha onde será o corte e corto usando a serra circular e a serra tico-tico. E depois é só encaixar a peça já cortada no local e continuar os cortes. Passando o corte mais demorado, vem os mais retos, que como falei é bem mais rápido, só cortar todos na mesma medida e encaixar.
Esse é um trabalho muito prazeroso de fazer. Eu acho que é um dos mais prazerosos, né, até agora da Tiny House, porque você vê pouco a pouco a casa ficando pronta e como que ela vai ser vista de fato, a sua finalização. E cara, que madeira bonita. Eu acho que a gente acertou realmente na escolha dela. Eu estou nos últimos cortes desta parede, e agora vem aquela parte complicada da janela. Essa parte eu tenho que fazer um corte bem fino em ângulo, e o corte é fino porque ele encaixa nessa placa metálica que sai da janela, que a gente fez aí para a água não entrar por ela. E ele é em ângulo também porque essa parte também é em ângulo. E rapaz, não é tão fácil. Eu tentei uma vez, ela não se encaixou muito bem, então tive que abrir um pouco aí mais do corte com a serra tico-tico e tentei novamente. E eu acho que foi na segunda ou terceira vez ela se encaixou. Foram aí mais ou menos uns 30 minutos só para essa peça. Pronto, nossa segunda parede está completamente pronta. Para mim foi a segunda parede mais difícil, porque tem muita janela. Tem a porta, tem a janela da cozinha e tem a nossa janela do banheiro. 2 janelas e uma porta no total. A partir daqui, nossa terceira parede vai ser a mais fácil de todas e a parede de trás vai ser a segunda mais fácil. Pronto, por hoje foi isso. Cheguei na metade aqui. Eu sei que eu posso ir mais porque tem luz do sol, mas são 8 horas e eu botei pra mim mesmo que eu vou parar 8 horas. Porque se eu puxar até as 9, eu fico muito cansado pro dia seguinte. Então eu acho que eu tô progredindo muito num dia, mas no outro dia eu perco porque eu tô mais cansado. Então foi muito rápido. Tô aqui, amanhã eu termino ali facilmente. E hora do banho. E a Eda chegou! Tô de volta! Eu tava de férias, a Elisa não, né? Ele conseguiu fazer todo esse trabalho. Gente, eu tô muito feliz de estar de volta e terminar o revestimento. Mas dizendo isso, eu tô passada de como Eliezer sozinho fez isso. É, rapaz. Tá muito bom, muito bem feito, sério mesmo. Sim, tá indo. Meu O pessoal viu aí. Gente, eu tô com muito orgulho. O Eliezer fazendo todo nivelado. E eu cheguei aqui perto, né, que ele tava me mandando as fotos, mas até os cantos, Sim. nivelamento, as cortes. Olha esse canto aqui, ó. Dá nem pra perceber, ó. Cadê o canto? Perfeito. Muito bom, né? Aqui, ó, a parte de frente, onde o teto tá... Esses ângulos são muito difíceis de aceitar. Sim, e agora que tu chegou, tu vai me ajudar a fazer essa parede. Vambora! E agora vem nosso primeiro grande erro dessa etapa. Bom, temos o nosso primeiro erro de cálculo de todo o revestimento. Essa parte aqui em cima, do outro lado, ela encaixa certinho ali, mas aqui, quando a gente foi fazendo todo o corte até chegar desse outro lado, nós temos 3 centímetros a mais. Para vocês entenderem melhor o que eu tô falando, eu estou do outro lado e olha só. Aqui o nosso revestimento começa reto e continua reto, mas cortando todo ao redor, do outro lado ele está 3 centímetros mais alto. Isso é um erro. Eu acho que esse erro aconteceu porque estávamos baseando a linha do revestimento com o nível, sempre chegando se estava nivelado. Porém, como a gente moveu essa tiny house 2 vezes, ela na verdade não estava com o nível exatamente perfeito. E é por isso que deu esse erro de 3 centímetros. Olha só os detalhes, né, cara? Eu sei que 3 centímetros é muito pouco, né? Mas na estética, se você prestar atenção, isso muda. Pelo menos, assim, eu acho que a maioria das pessoas não vão ver. Mas como a gente tá mostrando pra vocês e como foi a gente que construiu, isso muda muito pra gente. Enfim, aprendendo, né? Esse é, na verdade, o nosso primeiro projeto de verdade, projeto completo mesmo. Um ano atrás a gente não sabia nem o que era uma serra esquadria, então estamos aprendendo. Chegou o grande momento. Depois de dias aí instalando, chegamos aqui, ó, a última parte. E agora vamos colocar. Yeah. And let's go. Essa madeira deu uma vida pro tiny house e vai ficar muito bonita ainda quando a gente passa o olho para ela ficar brilhando. Aqui estão as madeiras que sobraram, umas 18 peças, que a gente vai usar ainda para fazer as partes das janelas. E aqui estão nossos desperdícios, que na verdade não foi muito. E eu amo como o sol tá batendo na madeira. Dá um tom muito natural para a casa, misturando ela perfeitamente com a natureza atrás. E também combinou perfeitamente com nossa tela metálica. Um trabalho mesmo bem feito. Ok, então agora eu tô de volta
E falta pouca coisa para terminar o exterior, de verdade. São as coisas menorzinhos que ainda são super importantes e tem que ser feito com muito amor e carinho. Na verdade, é o projeto inteiro, né? Tem que ser bem feito com amor e carinho. Deixa eu te mostrar o que a gente tem que fazer. Então, como vocês estão vendo em cima, essa parte aqui, ó, o Eliezer vai instalar a mesma chapa que usamos ali para dar um contraste, né? Sim, senão ia ficar muito ripado, muito com a mesma coisa, sabe? Então, já que ficou muito bonita essa telha metálica, a gente vai botar aqui também nessa parte, todo esse redor, e aí vai ficar terminado. E também, Eliezer, mostra aí o que você está fazendo. Eu acho que esse detalhe faz toda a diferença. Ó, eu estou hoje colocando em todas as janelas o que eu fiz na primeira janela, aqui essa parte. Uau, transformou. Essa caixa, né, para deixar os acabamentos e não deixar isso aqui visível. E também dar o acabamento, fazendo todas as janelas e depois a gente já começa nossa telha metálica. Mas antes, eu fiquei pintando nossas peças em L que vamos colocar em cima do revestimento de madeira. Eu primeiro limpo com esse diluente celuloso e depois eu pinto a peça de cinza escuro. Nós vamos colocar dessa forma, ficando entre as ripas e a tela metálica. Dá um acabamento mais profissional. Enquanto a Aida pintava, eu cortava as peças de madeira para colocar ao redor das nossas janelas. Eu meço o tamanho entre a janela e a ripa de madeira, transfiro essa medida para a madeira e corto a peça com a nossa serra circular. Depois, com essa peça já cortada, eu faço o ângulo, que é mais ou menos uns 20 graus, e a peça está pronta. Depois eu corto o excesso de espuma expansiva que estava na janela, coloco uma fita impermeável para a água não entrar e o resultado final da janela fica assim, totalmente acabada. Depois, claro, a gente vai colocar silicone. Enquanto a Eliezer faz isso, eu já vou começar a pintar a porta, que eu esqueci de pintar. Bom, a ideia inicial era fazer com que essa peça viesse toda aqui em ângulo e virasse 90 graus para continuar ali, mas a gente viu que não era bom, então cortei e eu acho que a gente acertou o ângulo. Vamos ver. Tá bonito? Isso é muito prazeroso. Esse que era a parte mais difícil. Agora é só corte reto. Tá bom. Temos nossa peça e vamos ver como vai ficar. A gente teve que mexer um pouquinho para ver o melhor jeito para a água passar e tal, mas instalamos duas peças aí em cima, então agora eu espero que vai dar tudo certo. Vamos lá. Isso vai ser o look completo, né? Sim. Vai ser a última parte. Dana, dana. Wow, it looks really good. I love it. Tá bom, né? Tá ótimo. Eu gostei. Você Muito gostou? bom. Sim, muito bom. Bem completo agora, né? Com isso. Sim. E daí continuamos o trabalho com nossas placas metálicas. Em realidade, o que? A gente fez essa parede toda e a gente não filmou muito porque, cara, é muito estressante voltar a trabalhar com a placa metálica. Você tá toda hora se cortando, você tá no sol e as placas são muito quentes, cortando elas também. E não é nada muito exato essa janela que a gente vai ter que refazer porque a gente não gostou do jeito que ficou. Daqui pra frente vai mostrar pra vocês, mas daqui pra trás foi muito estressante. Realidades, né? Às vezes a gente tem que trabalhar e a gente esquece de filmar porque está sendo estressante, o aprendizado também não vai para frente, mas vamos filmar daqui para frente. Esses painéis metálicos são bem fáceis de medir e cortar. Agora eu estou fazendo a peça da parte de trás da tiny house que tem um ângulo pequeno de 5 graus. E eu corto usando a minha esmerilhadeira com disco de metal e depois instalo no lugar, sempre sobrepondo uma peça na outra. Ela tá bem fácil de entrar porque eu corto praticamente do mesmo tamanho para não ter sobras. E com a peça no lugar, a Aida começava a parafusar com os mesmos parafusos que usamos no telhado. Buscando online, a gente achou tampas para esses parafusos da mesma cor que a chapa. Assim eles ficam bem escondidos, então quando a gente coloca as tampas, você quase não consegue ver o parafuso. E quando chega na parte da janela, é um pouco mais complicado. Eu tenho que tirar todas as medidas do tamanho da chapa e também tirar a janela nessas medidas. E depois é cortar e instalar. Bom, o trabalho de hoje está pronto, a gente continua amanhã, mas agora você já sabe qual hora, né? Hora do banho!
Sempre muito bom. Volta ao trabalho. E a gente criou uma lista das pequenas coisas que precisam ser feitas para terminar a nossa tiny house no exterior. Primeira coisa é terminar o último painel para a gente terminar o nosso revestimento de painel metálico nessa parte de cima. Segunda coisa, fazer todas as caixas das janelas com a madeira ou a parte de metal das janelas que são de metal. Terceira coisa, fazer os nossos cantos de metal para a água não entrar pelos cantos do nosso revestimento de metal. Quarta coisa é colocar uma peça na telha metálica nas partes da frente, para a água não entrar pela frente. Isso em inglês chama gable edge, em português eu realmente não sei, porque a gente está vendo os tutoriais em inglês. E quinta coisa e última, que é instalar a nossa capa da telha metálica que fica por cima. E depois disso, a gente bota um óleozinho, né, na nossa madeira e acaba. Então, não temos tempo para perder. Tá muito calor, eu já tomei meu banho matinal, vambora! Então começamos pela última peça metálica. Eu errei um pouco no corte, deixando ele pequeno, então eu fiz outra peça para cobrir e segue o jogo. Uma sobrepõe a outra, então quase que não dá pra ver essa diferença quando uma cobre na outra. Mas o maior desafio até agora era dessa janela. Ficamos um bom tempo tentando solucionar qual seria o melhor acabamento para ela. Olha como essa janela tá feia. Não tem acabamento, mas agora... Isso é nosso frame de madeira que vai encher os espaços do lado para chuva e vento não passar, mas ainda falta um passo. E isso vai ser nosso resultado, janela final. Ainda tem que colocar silicone e eu gosto de quando tem aquele parte aqui no cantinho fechado, mas dá para ter uma noção de como a janela vai ficar. Eu achei que arrasamos. E para os nossos cantos, comecei tirando as medidas e depois peguei nossas peças lisas e fiz o corte usando a esmerilhadeira. Com a peça cortada, fui até o local do corte novamente para ver aonde eu iria fazer o ângulo da peça. Então depois marquei exatamente o meio da peça e comecei a dobrar com a minha mão mesmo, cara. Essa é uma parada muito manual. E com ela dobrada, eu coloquei no lugar e, bom, para mim, ficou um bom canto. Aqui a gente fazendo a janela do outro lado. Primeiro colocamos as madeiras e depois as peças metálicas em cima. O acabamento fica realmente muito bom. Agora que todas as janelas estão instaladas, eu tenho que passar silicone. Inclusive, eu já passei silicone aqui para nenhuma gota de água passar. E eu tô muito feliz com o resultado. Não tá uma coisa mais bonita, mas... tá ótimo, não dá para ver de longe. Então agora só falta de passar silicone aqui embaixo e também pintar essa parte de metal embaixo para ficar tudo igual. Próximo passo. Agora vem essa parte que nós fizemos para encaixar aqui certinho, ó. Aí proteja a chuva não entrar, né? Que a chuva pode bater aqui. E agora a gente vai mostrar para vocês como a gente tá fazendo. Para fazer, a gente dobra a peça no meio em 90 graus manualmente. Como a gente não tem as ferramentas para isso, colocamos em cima de uma madeira e fazemos a força ali para ela dobrar ela mesma. E depois dobramos novamente os últimos 4 centímetros da peça em 90 graus de novo, fazendo quase como se fosse um U, que assim ela fica no mesmo ângulo do telhado. E cara, assim um dia voou, mano. Foi um daqueles dias aí com pouco progresso, mas é normal, tem dias que é assim mesmo. E hoje é o grande dia, o dia que 2 pessoas inexperientes fizeram uma casa. Pelo menos o exterior dessa casa até agora, né? Hoje é o grande dia, a gente não tem tempo para gastar e a gente vai agora instalar nossos cable edges, terminar o silicone e completar nossa casa. Finalmente! E a bateria do microfone acabou. Para instalar nossos bordas do telhado foi bem simples. Agora que as peças estão prontas, é basicamente colocar elas no lugar e parafusar. Também colocamos silicone para a água não entrar e o resultado ficou incrível. Agora sim, tem cara que está realmente pronto. Na outra parte da casa também foi o mesmo processo. Instalamos as peças de cada lado e depois uma no meio. A única coisa ruim era o calor, que batia na tela e deixava ela super quente. Mas a gente estava focado em terminar logo. Pronto, nossos gable edges estão prontos, vamos pro próximo da lista. E é o que dizem, quando você faz um trabalho mal feito, você tem que fazer 2 vezes. E é o que aconteceu agora. Eu fiz essa parte aqui mal feita, vamos fazer de novo.
Bom, nessa parte aí eu quis poupar peças, então coloquei várias peças de chapa metálica pequenas, uma em cima da outra, e o resultado ficou horrível, ficou um negócio muito feio mesmo. A nossa sorte foi que sobrou uma peça grande de placa metálica e que deu pra gente usar. Então cortei ela na medida que eram essas 3 peças feias aí e virou uma peça só e bonita. Como a posição ali era muito ruim pra gravar, eu acabei não gravando, né? Só fiz o trabalho, só que o resultado final ficou assim, bem melhor. E o acabamento final é a nossa capa pro telhado, que cobre a parte do meio para a água aí não entrar por cima. Foi uma parte muito prazerosa porque a gente já estava cansado, mas a gente puxou um pouco mais aí porque era realmente a última coisa que faltava para finalmente terminamos o exterior da nossa tiny house. Agora podemos falar que depois de meses, depois que o nosso trailer aí chegou no nosso terreno, que fizemos o piso, as paredes, movemos ela de lugar mais de uma vez, instalamos janelas, revestimentos, fizemos tudo, e tudo que a gente fez foi pela primeira vez, não tínhamos experiência de nada disso, chegamos neste ponto. O exterior está pronto. Quem diria, cara, 2 pessoas sem experiência nenhuma fazendo isso, e olha só que trabalho incrível. Bom, a gente está realmente orgulhosos de nós mesmos. Bom, Tiny House está pronta. Tananana! Depois, que? Bom, 5 meses. 5 meses? 5 meses, gente. Inicialmente a gente tinha falado 5 meses pro exterior e interior, mas na realidade a gente 5 meses pro exterior. E a gente está calculando, depois de falar para vocês, alguns meses aí para o interior. Mas olha o resultado, gente. Eu tô de verdade, eu tava tirando as fotos do Tiny House agora, ficando emocionada, assim, sim. Como a gente conseguiu fazer isso de um trailer e agora para uma casa. Isso é uma casa chique, gente. Exato, tá doido. Tá muito lindo. Bom, a gente tá com as roupas diferentes, porque a gente já tomou banho, mas a gente já terminou o dia e, cara, ela tá pronta. Claro que faltam alguns detalhes aqui ou outro. Ah, sempre tem, né? Porém, um detalhe que falta, mas vai ficar para a próxima temporada, porque esse aqui é o último vídeo dessa temporada, a gente vai botar um óleo na nossa madeira que vai deixá-la reluzente. Dá uma vida, vai dar um glow. Sim, mas, bom, chegamos até aqui, cara. Chegamos até aqui, a gente tá muito feliz que compartilhamos todo o processo, o perrengue com vocês. Então, mas ainda tem mais, né? Ainda tem a parte interior. Então, esse vai ser o season finale do exterior. Gente, eu tô muito feliz. Eu tô cheia. Meu coração tá cheio. Sim. Eu tô muito orgulho da gente, sério. Sim. Bom, obrigado por vocês por terem acompanhado até agora. Obrigada. E até a próxima semana. E esse foi o resultado do exterior da nossa tiny house. Foram 5 meses de construção até chegar a este ponto. Uma jornada incrível de muitos aprendizados e também um resultado final melhor do que a gente esperava. Bom, agora te esperamos para o começo do interior da nossa tiny house e ela ficar 100% pronta. E também te esperamos para os nossos próximos projetos aqui do terreno, como a nossa casa principal, por exemplo. Até mais!